Gideão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão:
leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Primeira resposta de Jó a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Segunda e última resposta de Deus a Jó: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se, então, de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira.
Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Quem é capaz de apanhar o monstro Behemote? Contemplem agora o Behemote que eu criei junto com você e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz?